Você tá gostando do Zicam, assistindo o bagulho? Olha aí, o Oscar tá por aí, hein? Atrasou, mas ele chegou e a gente já comentou sobre alguns filmes que provavelmente estarão lá. Ainda não tem a lista oficial do Oscar, mas já tem vários filmes aí que a galera que tá indo nos festivais complementares, né? Que sondam ali. E a Amazon comprou o Sound of Metal. Então, hoje em dia, a produtora dela, né? Tipo, a distribuição vem toda da Amazon, o que é bem interessante e fica disponível pra você assistir na sua casa nesses tempos de pandemia. That place will never abandon you. O diretor desse filme é o Darius Marder, é o primeiro longa dele de ficção, vamos dizer assim. Mas eu tava vendo algumas coisas ali, vi uma fotinha que me lembrou um filme que eu gosto bastante, que eu descobri que ele roteirizou. O Lugar Onde Tudo Termina, que é um filme do Ryan Gosling, que ele é o Ryan Gosling tatuado, você já viu, provavelmente? Que, meu Deus, o Ryan Gosling tá tatuado. Então, é o filme dele, que é um filme bem legal também pra caramba. E aqui ele traz essa ideia, porque ele também participa do roteiro, uma história de pessoas que talvez não estão contando histórias delas, são pessoas surdas, o que é bem legal. O ator principal, que é o que tá mais sendo comentado desse filme, é o Riz Ahmed. Comecei a ver na carreira dele mais B, eu acho que o primeiro filme que eu assisti foi O Abutre. Depois ele foi se destacando, ele fez um papel grande em Rogue One, ele fez também um papel grande, de certa forma, em Venom, apesar do vilão ser ruim. Mas ele tá lá, então ele tava ganhando destaque ali em Hollywood e agora ele teve um filme indie pra chamar de seu e concorreu ao Oscar, quem sabe, falei. Você acompanha esse casal, eles vivem num trailer, eles vão andando de lugar, tipo uma turnê, tá ligado? Uma vida meio cigana e tal. Só que aí, um determinado dia, ele começa a perceber coisas diferentes na audição dele, ele não tá ouvindo muito bem, ele tá meio zoado, ele vai no médico e o médico fala, mano, você perdeu muito da sua audição, tipo, você tá com muito pouco. Fala, cara, você, tipo, dá uma ideia, cara, uma coisa que pode ser que te ajude é um implante, ele fica... Ele pega essa ideia e fala, pá, implante é uma coisa que pode salvar a minha perca de audição. E outra coisa, ele não respeita o que os médicos falam. O médico fala pra ele, cara, tem que evitar barulhos altos agora pra tentar, tipo, manter a audição que você tem e a gente vê o que a gente faz. Tratamento, se ele não escuta muito bem isso, vai tocar. Nessa situação de merda, o implante é extremamente caro. Ele encontra uma comunidade de surdos ali pra ele conseguir relaxar um tempo, aprender algumas coisas básicas de sinais e tal. E você tem uma divisão em que ele vai ter que decidir, isso que o filme vai explorar, que é voltar pra minha vida anterior, prender nesse negócio de implante e etc, pra tentar voltar ao que eu era, ou aceitar essa nova vida, me aceitar como um surdo e viver nessa comunidade, ou enfim, nessa outra forma de ver o mundo. Algumas coisas técnicas que chamam atenção também, a direção, ele tenta pegar uma coisa meio documental. Tem aqueles zooms estranhos, ou um take que tá, tipo, parece que, sabe, um take que você tá acompanhando um cara. Não um take que parece ser pensado pra te passar uma coisa, não, fazer um contraplunge. Não, parece que é tipo, ó, o cara aqui, ó, que coisa doida. Ó, você sentindo o sentimento real dele, tá ligado? E funciona bastante pra esse filme especificamente. E a outra coisa que chama muita atenção, inclusive uma coisa que eu acho que eu vi bastante forte pra premiações, se for pro Oscar, por exemplo, é a edição e mixagem de som. Todo o som do filme, obviamente, ele não é um filme que trata de música especificamente, apesar de você acompanhar a vida de um músico, uma coisa bem mais intimista e pessoal, só que ele utiliza do som não só na parte musical, como também na parte de te colocar na experiência daquele cara. Como seria uma pessoa perdendo audição, por exemplo? Você consegue se colocar ali. Então tem várias coisinhas que ele consegue utilizar, né? Não só de edição de som, como também de direção mesmo. Por exemplo, quando eu tava assistindo o filme na Amazon Prime, quando ele começa a ver os surdos se comunicando por sinais, não tem legenda. Você não sabe, igual ele também. Você entrou lá, ele também não sabe. Ele fala, eita, o que tá acontecendo? Eu estou de fora desse universo. Ou quando as pessoas estão conversando, ele não sabe como reagir porque ele não sabe o que elas estão falando. E você também não tá ouvindo, porque você tá ouvindo como ele, tá ligado? Então eles utilizam tanto dessa parte de direção e do som pra compor o filme e te passar aquela experiência. Claro, né? A outra parte técnica foi justamente o que eu comentei. A atuação do Riz Ahmed é muito forte, então você consegue perceber quando ele tá tentando ouvir e não consegue, os trejeitos de tentar abrir a boca pra ver se... Sabe quando você tá indo pra praia e seu ouvido fecha? Você fica fazendo assim com a pra ver se ele dá aquela... né? Tipo, quero ouvir e não consigo. Você pega esses trejeitos dele, você pega trejeitos de como ele tá desconfortável nas situações, ou como que ele consegue expressar a dor ou a diferença de sabe? De conseguir aceitar aquela nova experiência que ele tá vivendo. É muito boa a atuação dele.
Não é à toa que ele tá concorrendo, ou pelo menos esperam que ele vá concorrer ao Oscar, e diversas outras premiações ele tá concorrendo também. Mas aí a gente precisa discutir um pouco sobre o principal pra mim, que é a mensagem que o filme traz e qual que é a discussão por trás daquele filme todo e o que faz você se emocionar ou enfim, querer recomendar esse filme pras pessoas. Mas pra isso, a gente tem que falar um pouquinho de spoilers, porque é difícil você conseguir comentar coisas específicas do filme, como frases muito boas, partes de roteiro, enfim, sem falar um pouco da história. Então... Uma das coisas mais importantes do filme, pelo menos que eu percebi de lobby em relação... Porque o Oscar é muito lobby, é muito como você vende essa parada. Eles estão vendendo muito o filme com uma discussão muito forte de representatividade. Então a gente tá colocando surdos atuando. Inclusive, vários dos atores surdos ali que você vê no filme são surdos de fato. Eles se comunicam daquela forma, vendo entrevistas, é muito interessante você acompanhar isso. Então acho que ele consegue bastante, inclusive, desconstruir a visão de surdez como uma deficiência. Que a surdez não seria uma deficiência, sim uma outra forma de você viver a vida. Então qual que é a ideia? Você começa o primeiro terço do filme acompanhando o Ruben, você vê a vida dele como é que era, você acha legal, fala, pô, tudo bem, o cara tem uma banda horrível e tal, mas é legal, pô, a vida do cara parece interessante, e ele perde tudo aquilo. Então você, junto com ele, fala, pô, eu acho que o ideal é ele conseguir de alguma forma, porque é muito caro a parte do implante, mas ele conseguir isso pra voltar pra vida dele, que aparentemente era muito boa. Só que aí, no segundo terço do filme, eles vão construindo ele na comunidade de surdos, e aqui eu acho que é uma parte interessante que ele meio que fecha pra você e muda uma chave na sua cabeça. No segundo terço do filme, a parte do roteiro, você fala assim, opa, peraí, eu acho que ele se encontrou aí. Ele vai fazer a caminhada de aceitação dele, de entender esse processo de que surdez não é de fato uma deficiência, e ele vai se encontrando ali. Ele vai aprendendo a linguagem de sinais, ele vai encontrando coisas pra fazer, como por exemplo, ele vai ajudando uma comunidade de crianças, uma escola, né, de crianças surdas, porque ele tá aprendendo ali, e ele encontra, por exemplo, na parte da música, de fazer batuques, não necessariamente pelo som, mas pela vibração, e as crianças adoram aquilo pra brincar, etc, e ele se encontra. É engraçado porque o filme ele traça um paralelo, porque ele é um ex-viciado em heroína, ele fala que tá 4 anos sem usar, e ele consegue traçar uma linha muito incrível de paralelismo mesmo em relação a ouvir ou o som é meu novo vício, tá ligado? Eu quero e eu preciso disso, tanto que uma das lições que o tutor dele lá, o Joe, se eu não me engano, coloca pra ele todos os dias você vai ficar num quarto no silêncio, porque ele não consegue ficar sem ouvir. Entendeu? Ele tá viciado no som. A atuação dele é como um viciado. E aí quando ele tá lá parado sem fazer nada, ele surta. Ele tá parado com ele mesmo falando, pô, tô surdo, tô perdendo minha audição. É isso. E ele tem que se aceitar, tá ligado? Tipo, essa luta toda. Então no segundo terço do filme, compra e fala assim, beleza, eu não quero que ele volte mais pra vida que ele era antes, porque aqui tá melhor. Eu já encontrei. E aí ele faz a quebra, que é justamente ele falando, não, cara, eu tô aqui, tá legal, mas você, espectador, aprendeu. Eu ainda não. Eu preciso me fuder um pouquinho mais pra chegar na mesma conclusão que você chegou. E ele volta pra ideia do implante. Uma passagem do filme que eu gostei bastante, tratando essa relação de mostrar como a surdez não é uma deficiência, que eu acho bastante interessante, também com esse link de vícios e etc, é que quando ele chega nessa comunidade, ele vai falar com o Joe, e o Joe fala assim, cara, eu perdi minha audição na guerra do Vietnã. E ele fala, eu perdi minha família. Você como espectador fala assim, putz, é foda, o cara passou por essa experiência, perdeu a audição, não conseguiu se adaptar, sei lá, enfim. Ele fala, mas não foi por causa da minha perca de audição. O problema é que ele não conseguiu se aceitar e se tornou um alcoólatra por conta disso. E isso fez com que ele perdesse a família. Você entende que é meio que uma missão de aceitação. Esse cara, ele teve que fazer uma aceitação. Ele falou, cara, eu não me aceitei e criei problemas que fizeram com que eu perdesse tudo, então eu tenho que ajudar outras pessoas a aceitarem essa condição, tá ligado? Então, tipo, ele serve meio como um tutor mesmo pra guiar o Ruben nessa caminhada. Nessa recaída que a gente pode chamar, em busca do som e da vida anterior dele, que ele vai fazer, ele vende tudo que ele tem pra colocar os implantes. Aí beleza, ele chega na comunidade, é engraçado porque, parece que ele sabe que fez alguma coisa que não deveria. E quando ele chega ali, tem uma das cenas de atuação muito fortes, mas aqui não é do Riz Ahmed, mas é do cara que faz o Joe. Cara, o cara ali, ele detona nessa cena porque a discussão deles é basicamente assim, cara, você consegue me aceitar aqui? Eu fiz a cirurgia, eu preciso de uma semana pros caras conseguirem ligar isso aqui e eu voltar aí atrás da minha namorada, da minha antiga vida, etc. E o Joe fala pra ele, cara, você não assistiu o filme que os caras estão vendo. Você não entendeu nada. Eu deixar você aqui com o implante na cabeça vai passar a mensagem pra todo mundo que eu tô tentando ajudar aqui, que eles têm uma deficiência e precisam buscar a cura. E não que eu te passei, sei lá, 1h30 de filme, seu animal.
então eu não posso deixar você ficar aqui. E aí que tem a ruptura em que ele vai atrás da namorada dele, e chegando lá, é engraçado porque a namorada dele também é um personagem bastante problemático, no sentido de que você conhece bem pouco, eles não aprofundam na história, mas você entende um pouquinho ali pelo contexto do final, que ela teve uma infância muito difícil, e a mãe se separou do pai dela, e a mãe se matou por conta disso, falando que o pai era um merda, etc, e ela culpa tudo do pai dela. Quando chega essa situação, tanto o Ruben precisa ficar nessa comunidade pra se aceitar, etc, nessa caminhada dele, e ela sem saber o que fazer, porque os dois se ajudaram numa época, eles dois estavam perdidos, eles se encontraram e tal. Ela vai ter que voltar pro pai dela, e ela descobre que não era bem tudo aquilo, e ela consegue aceitar também o pai dela e se aceitar nessa nova vida. Então quando ele chega lá, ela não é mais a menina quebrada que precisa dele, e ele não é mais a pessoa do som. Inclusive, quando ele coloca o implante e liga, é totalmente diferente do que ele esperava. Daí que vem o nome do filme, que é Sound of Metal, porque é um som metalizado, bizarro. Quando ele tá numa festa, por exemplo, com a namorada e a família do pai dela e tal, os amigos, todo mundo falando, ele não consegue ouvir, porque fica um zoado muito grande. É como se fosse um espelho narrativo com o começo, quando ele chega na comunidade de surdos, porque ele não entende nada que ele tá falando, e ele também não consegue, ouvindo, tá ligado? Mas ouvindo quebrado, daquela forma metálica, etc. E isso faz um link muito forte. E o final, que é pra muita gente foi bastante impactante e forte, é justamente isso, porque você tem duas coisas muito fortes, né? A primeira delas é ele junto com a namorada ali, entendendo que acabou, e é um término bonito no sentido de que ele entende que ela já tá completa onde ela tá ali, e ele não encaixa mais na vida dela, entendendo que ela também não encaixa mais na vida dele. E é bonito porque, tipo, não é uma coisa... ninguém briga, ninguém morre, é uma coisa simplesmente deles entenderem. Essa é uma quebra muito interessante. Logo depois, ele saindo na cidade, ele sai, deixa a namorada lá, e o barulho todo, ele senta num parque, tá um barulheiro do cacete, aquele som de metal, toca o sino da igreja que tá ensurdecedor, ele tira a parada do implante e respira aliviado com silêncio. E aquela parada, você já aprendeu essa lição no roteiro, mas ele precisou passar por essa caminhada pra reconfirmar aquela parada e falar, pô, de fato, agora o silêncio me acalma, assim como o Joe me treinou colocando naquele quarto pra eu conviver com o meu próprio silêncio. E me expressar de forma diferente, no caso do que o Joe ensinou pra ele escrevendo, e que antes ele se expressava com a música, com a bateria e tal. Então ele tem uma mensagem muito bonita, e ele acaba assim, pura e simplesmente, e tipo, não vai te mostrar o que ele vai fazer daqui pra frente. A única coisa que ele mostra é, cara, esse filme é pra mostrar como esse cara conseguiu se aceitar no final. E ponto, tá ligado? Em uma das entrevistas, a gente pode deixar o link aí embaixo, o Riz Ahmed fala uma frase muito interessante, porque para fazer o filme ele teve que aprender linguagem de sinais, etc. E ele fala que nesses aprendizados ele estava conversando com uma pessoa que era surda, e ela comenta para ele que pessoas que ouvem e falam, né, elas têm uma dificuldade muito grande em se expressar emocionalmente, porque elas podem se esconder atrás de palavras, enquanto os surdos não. Eles se expressam com o corpo, falam com o corpo. A frase dele, ele fala como se fosse um aprendizado pro próprio ator, mas também tem a ver com o aprendizado do próprio personagem, que é tipo, justamente de entender que ele precisa se expressar de outra forma, tá ligado? Enfim, o filme é muito bonito, eu gostei pra caramba. Me fala se você assistiu, se você gostou, quais foram as discussões, as brisas que você pensou na sua cabeça. Eu falei um monte aqui, teve um monte de coisa quando assisti que eu queria conversar com alguém, então eu tô colocando aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal também e pesquisar pela gente nos podcasts, em todos os lugares. Procure por Zcast nos agregadores de podcast, você vai encontrar a gente em todos eles. E a gente tem podcasts quinzenais que são maravilhosos. Mas é isso, já falei demais e eu vou embora. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.